Olá, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Seu apoio é muito importante para que a gente consiga alcançar mais pessoas e compartilhar a palavra de Deus. Hoje, vamos estudar a 9ª lição do primeiro trimestre de 2025, que tem como tema: Quem é o Espírito Santo? O texto áureo da nossa lição está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 17, que diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdade prática nos ensina que é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Nessa aula, vamos focar em 3 objetivos principais. Primeiro, mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Segundo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E, por fim, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. O texto do conteúdo desta aula foi elaborado com muito zelo pelo pastor João Batista, líder da Assembleia de Deus em Palmeira do Piauí. Que esta lição edifique a sua vida e fortaleça a sua fé. Vamos, então, iniciar a introdução da nossa lição. Você já sentiu aquele conforto inexplicável em momentos difíceis? Ou aquela voz interior que guia seus passos? Isso não é apenas uma sensação, é a presença do Espírito Santo. Mas quem é ele? A identidade do Espírito Santo é revelada em toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Desde os tempos apostólicos, a Igreja reconhece o Espírito Santo como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Essa verdade está firmemente estabelecida nas Escrituras e se manifesta de maneira clara por meio de seus atributos divinos, de sua obra e de sua função dentro do plano de Deus. É essencial compreender essa verdade, pois ao longo da história, diversas heresias surgiram negando a divindade do Espírito Santo, tratando-o como uma força ativa ou reduzindo seu papel dentro da Trindade. Portanto, o estudo sobre a identidade do Espírito Santo não é apenas uma questão teológica, mas uma necessidade para a vida cristã. Desde os primeiros séculos da Igreja, grupos como os modalistas e os arianos tentaram diminuir ou distorcer sua natureza. Hoje, muitas seitas ainda negam sua divindade, confundindo os crentes. Diante desse cenário, torna-se fundamental buscarmos conhecimento bíblico sobre o Espírito Santo, para que possamos adorá-lo e honrá-lo como ele é digno. Nesta lição, estudaremos de maneira mais detalhada quem é o Espírito Santo, sua natureza, sua obra e sua atuação na vida da Igreja e do crente. Vamos abordar, então, o primeiro ponto: o Consolador. Ao longo de seu ministério, Jesus preparou seus discípulos para sua partida, prometendo que não os deixaria sozinhos. No Evangelho de João, ele fez a promessa de enviar outro Consolador, o Espírito Santo, que continuaria sua obra, guiando, fortalecendo e preservando seu povo. Agora, daremos continuidade à nossa aula, abordando o primeiro tópico, o outro Consolador. Antes de prosseguirmos, vamos ler em João, capítulo 14 e versículo 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra usada por Jesus para outro no original grego é allos, que significa outro do mesmo tipo, da mesma espécie e da mesma natureza. Isso é essencial para compreendermos que o Espírito Santo não é um ser diferente de Jesus em essência, mas sim alguém que compartilha da mesma divindade e do mesmo poder. Se Jesus tivesse se referido ao Espírito Santo como uma energia ou força ativa,
que não possui personalidade própria ou divindade, como erroneamente interpretam as testemunhas de Jeová, a palavra aqui seria héteros, que significa outro de tipo diferente. O dicionário Vini explica que alós expressa uma diferença numérica, mas mantém a mesma essência, enquanto héteros indica uma diferença qualitativa. Dando continuidade, vamos explorar agora o segundo tópico, o Paracleto. Jesus enfatiza a necessidade do Espírito Santo para a Igreja, ao dizer em João, capítulo 16 e versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Jesus chama o Espírito Santo de Paracleto. No grego, esse termo vem da preposição para, que significa ao lado de ou próximo, e do verbo kaleo, que quer dizer chamar ou convocar. Assim, Paracleto pode ser traduzido como defensor, advogado, intercessor, auxiliador e ajudador. Esse termo tem um sentido jurídico, como um advogado que defende, e também um sentido espiritual, de alguém que conforta, orienta e intercede. Isso significa que o Espírito Santo não apenas está ao nosso lado, mas também age em nosso favor. Ele nos consola em momentos de angústia, nos defende das investidas do inimigo e intercede por nós diante do Pai. Além disso, conforme o Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 26, Jesus declara: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. Isso nos mostra 3 missões essenciais do Espírito Santo. Primeiro, ensinar todas as coisas. Ele nos dá compreensão espiritual. Segundo, fazer lembrar os ensinamentos de Cristo. Ele aviva a palavra em nossos corações. E por fim, testificar de Cristo. Ele nos capacita a proclamar o Evangelho. Agora, passaremos ao terceiro tópico, seu uso no Novo Testamento. A palavra Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, e todas nos escritos do apóstolo João. Das 4 ocorrências no Evangelho, todas se referem ao Espírito Santo. Mas há uma 5ª ocorrência encontrada na primeira carta de João, capítulo 2 e versículo 1, onde o título é aplicado a Jesus, que diz: Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Aqui, a palavra Paracleto, traduzida como advogado, enfatiza o papel de Cristo como nosso intercessor diante de Deus. Essa conexão entre Jesus e o Espírito Santo é fundamental. Assim como Cristo intercede por nós nos céus, o Espírito Santo intercede em nós e por nós e nos fortalece na terra. Isso reforça a unidade e a harmonia da Trindade, mostrando que a obra do Espírito Santo é a continuação da obra de Cristo na e através de sua Igreja. Agora, vamos analisar o segundo ponto, sua deidade, atributos e obras. Iniciaremos agora com o primeiro tópico, sua deidade. A deidade do Espírito Santo é uma verdade teológica que se revela progressivamente nas Escrituras. No Antigo Testamento, essa realidade é expressa de forma implícita, mas clara. O nome Espírito do Senhor é utilizado para descrever a ação do Espírito. Embora o número exato possa variar dependendo da tradução bíblica, uma análise geral indica que a expressão Espírito do Senhor aparece em torno de 20 a 30 vezes ao longo do Antigo Testamento, e este nome é frequentemente associado diretamente à ação do Espírito. Por exemplo, em Juízes 15 e versículo 14, lemos que o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, um ato que revela a força e a autoridade divina. Mais adiante, em Juízes 16 e versículo 20, após Sansão ser traído por Dalila, é dito que o Senhor se tinha retirado dele.
Isso mostra que tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Essa alternância entre Espírito do Senhor e Javé, ou Senhor, em contextos como esses, é uma chave exegética que nos permite entender a natureza do Espírito Santo no Antigo Testamento como sendo divina. Esse princípio se estende para o Novo Testamento, onde, em Atos, capítulo 5 e versículos 3 e 4, Pedro afirma que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Também em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 16, Paulo ensina que o Espírito de Deus habita em vós, reforçando que a habitação do Espírito é a presença de Deus no crente. Essas obras do Espírito Santo são evidências claras de sua divindade e mostram que ele não é uma força impessoal, mas sim uma pessoa divina, com autoridade, poder e capacidade para agir em nossa vida. Ele é o mesmo Deus que o Pai e o Filho. Em seguida, vamos tratar do segundo tópico: seus atributos. O Espírito Santo compartilha dos mesmos atributos absolutos que pertencem ao Pai e ao Filho. Primeiramente, ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas. Romanos 15:19 revela que ele é o agente de poder e milagres, afirmando pelo poder do Espírito de Deus, evidenciando sua capacidade de operar de forma sobrenatural. Esse atributo é visível na atuação do Espírito Santo ao longo de toda a Bíblia, especialmente em momentos de milagres e realizações extraordinárias. Além disso, o Espírito Santo é onipresente, o que significa que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. No Salmo 139, versos 7 ao 10, Davi reflete sobre a presença de Deus em todos os lugares, e, sem dúvida, essa presença inclui o Espírito Santo. Outro atributo fundamental do Espírito Santo é a onisciência. Ele conhece as profundezas de Deus e também os corações dos seres humanos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e versículos 10 e 11, Paulo nos ensina que o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas de Deus. Essa capacidade de conhecer e compreender não apenas o presente, mas também o futuro é algo exclusivo da divindade. O Espírito também é eterno. Ele é descrito como o Espírito eterno, em Hebreus 9 e 14, o que nos fala de sua natureza atemporal, sem começo nem fim. Sua eternidade reafirma a verdade de que ele é Deus, e não foi criado ou algo inferior à divindade do Pai e do Filho. Agora, vamos passar ao terceiro tópico: suas obras. As obras do Espírito Santo são numerosas e revelam sua importância no plano de Deus ao longo da história. Primeiramente, ele é o agente da criação, conforme Gênesis, capítulo 1 e versículo 2, sendo também o responsável pela concepção de Jesus em Maria, de acordo com Lucas, capítulo 1 e versículo 35. Através do poder do Espírito, Deus trouxe à existência a encarnação do Filho, mostrando como ele é fundamental na obra redentora. Além disso, o Espírito Santo é o responsável pela regeneração dos crentes. Ele realiza o novo nascimento, como Jesus explicou a Nicodemos em João 3 e 5 e 6. O Espírito, através de sua obra transformadora, nos dá a nova vida em Cristo, capacitando-nos a viver conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo também é o guia do povo de Deus. Em Romanos 8 e 14, Paulo ensina que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ele nos orienta, nos ensina e nos conduz a toda a verdade, conforme já falamos anteriormente, o que está escrito em João 14 e 16 a 17. Além disso, o Espírito é o santificador dos crentes. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 2, vemos que os crentes são eleitos segundo a presciência
de Deus Pai, pela santificação do Espírito. Ele nos capacita a viver uma vida santa, separada do pecado e consagrada a Deus. A habitação do Espírito nos crentes é um dos aspectos mais preciosos de sua obra. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 16, Paulo nos lembra: Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito nos sela como pertencentes a Deus, garantindo a autenticidade da nossa salvação e dando-nos o poder para viver de acordo com a vontade de Deus. Por fim, o Espírito Santo distribui os dons espirituais aos crentes, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e versículos 7 ao 11. Ele é o distribuidor dos dons, capacitando os crentes para o serviço na igreja e no mundo. Esses dons são uma expressão do poder de Deus entre nós, e sua diversidade reflete a riqueza da obra da Trindade Divina no corpo de Cristo. As obras do Espírito Santo são evidências claras de sua divindade, com autoridade, poder e capacidade para agir em nossa vida. Vejamos como o Espírito Santo fala, pensa e age, o que reforça a compreensão de sua pessoa. Primeiro, o Espírito Santo fala, indicando que ele é uma pessoa capaz de se comunicar com os crentes e com a igreja. Aqui estão alguns exemplos. Em Atos, capítulo 13 e versículo 2, a Bíblia Sagrada nos diz: Enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Em Apocalipse capítulo 2 e versículo 7 está escrito: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em sua primeira carta a Timóteo capítulo 4 e versículo 1, o apóstolo Paulo adverte: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Esses textos mostram que o Espírito Santo se comunica com a igreja, dando orientações, conselhos e advertências. Em segundo lugar, o Espírito Santo pensa. O Espírito Santo também possui entendimento. Ele tem capacidade de discernir e planejar. Em Romanos 8 e 27, lemos que o Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Isso demonstra sua capacidade de compreender as nossas necessidades e interceder por nós. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículos 10 e 11, lemos: Mas Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Este versículo destaca que o Espírito Santo é capaz de entender e discernir as coisas de Deus, incluindo os pensamentos e planos divinos, e ele pode nos revelar esses pensamentos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo tem vontade e age. Além de falar e pensar, o Espírito Santo também age de maneira consciente. Ele realiza ações específicas e orienta a vida dos crentes, o que é uma característica própria de uma pessoa. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 11, diz: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente a cada um como quer. No livro de Atos, capítulo 16 e versículos 6 e 7, está escrito: Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Esses textos mostram que o Espírito Santo tem a capacidade de agir de acordo com sua vontade, orientando e direcionando a vida dos crentes. Em quarto lugar, o Espírito Santo tem emoções. Em Efésios 4 e versículo 30, vemos que o Espírito Santo pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso revela que o Espírito Santo
não é uma força ativa ou impessoal, mas uma pessoa que pode se sentir ofendida por comportamentos que contrariam a vontade de Deus. Em 1 aos Tessalonicenses 5:19, também somos advertidos a não apagar o Espírito. Não extingais o Espírito. Isso demonstra a sensibilidade do Espírito Santo e a importância de honrá-lo em nossas vidas. Resumindo, a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obra. Agora, adentramos no terceiro ponto: heresias antigas e novas. Para começarmos, vamos explorar o primeiro tópico: as primeiras heresias. Logo após o Concílio de Nicéia, nos primeiros séculos da Igreja, a questão da divindade do Espírito Santo gerou controvérsias. Embora o foco principal do Concílio de Nicéia tenha sido a natureza do Filho, que se opôs ao arianismo, surgiram também algumas heresias sobre o Espírito Santo que desafiaram a verdadeira doutrina cristã. A primeira heresia que abordaremos a seguir é a dos arianistas. Os arianistas, liderados por Ário, um presbítero que negava a plena divindade de Jesus, também tinham uma visão equivocada sobre o Espírito Santo. Para Ário, o Espírito Santo não passava de uma criatura, embora esse tema não tenha sido o centro das discussões na época, pois os debates estavam focados no Filho. No entanto, um dos discípulos mais extremistas de Ário, chamado Eunômio, foi ainda mais longe ao afirmar que o Espírito Santo era a mais nobre das criaturas, criadas pelo Filho a pedido do Pai, chegando a declarar que o Filho é o Criador do Espírito. Essa visão distorce a natureza divina do Espírito Santo, tratando-o como algo inferior a Deus e ao próprio Cristo. A próxima heresia sobre o Espírito Santo que exploraremos é a dos tropicianos. Os tropicianos eram uma seita egípcia que derivava seu nome da palavra grega tropos, que significa figura ou modo de representação. Essa seita foi assim chamada devido à sua maneira de interpretar as Escrituras de forma alegórica, frequentemente distorcendo o texto bíblico. Para os tropicianos, o Espírito Santo era considerado um anjo ou uma criatura, um ser inferior que não possuía a plena natureza divina. Atanásio de Alexandria foi um dos grandes teólogos da Igreja que se opôs a essa heresia, combatendo a ideia de que o Espírito Santo fosse uma mera criatura ou um ser criado. Atanásio argumentou, com base nas Escrituras, que o Espírito Santo compartilha da mesma essência divina e que negá-lo como Deus era um ataque à Trindade. Agora, seguindo adiante, chegamos aos pneumatomacianos, outra heresia sobre o Espírito Santo. Os pneumatomacianos, ou opositores do Espírito, foram um grupo que negava a divindade do Espírito Santo e surgiu como uma reação contra os tropicianos. O nome pneumatomacianos vem de duas palavras gregas, pneuma, que significa espírito, e machomai, que significa lutar ou opor. O líder mais notável desse movimento foi Eustáquio de Sebaste, que entre 300 e 380 depois de Cristo ensinou que o Espírito Santo não era Deus, mas apenas uma força ativa. Esse movimento foi uma das primeiras tentativas de negar a igualdade do Espírito Santo com o Pai e o Filho na Trindade. Agora, avançamos para o segundo tópico: as heresias na atualidade. Nos dias de hoje, algumas heresias sobre o Espírito Santo ainda persistem, adaptadas para contextos modernos, mas com a mesma roupagem das heresias antigas. Um dos grupos religiosos que mantém uma visão distorcida sobre o Espírito Santo é o das Testemunhas de Jeová. Esse grupo segue a linha teológica dos arianistas, negando a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, o termo Espírito Santo é tratado de maneira impessoal, com a grafia Espírito Santo em minúsculas. Eles substituem o termo Espírito de Deus por força ativa de Deus,
como pode ser observado na tradução do Novo Mundo, em passagens como Gênesis 1 e 2, onde a expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, é traduzida como força ativa de Deus. Esta tradução inadequada reflete uma tentativa de despersonalizar o Espírito Santo e reduzir sua natureza divina, como se ele fosse apenas uma energia ou influência de Deus, e não uma pessoa divina da Trindade. Vamos agora ao terceiro tópico: o Espírito Santo em outras religiões. Fora do cristianismo, também encontramos confusões sobre a identidade e a obra do Espírito Santo. Algumas religiões orientais, como o islamismo, apresentam uma visão distorcida do Espírito Santo, que remonta às antigas heresias. A seguir, abordaremos uma crença estranha dentro do islamismo, onde alguns estudiosos interpretam uma passagem do Alcorão atribuída a Jesus que fala sobre um mensageiro que virá depois de mim, identificando-o erroneamente com Maomé. Eles associam esse mensageiro com o Consolador prometido por Jesus em João 14, acreditando que Maomé seria o Paracleto, ou Consolador, prometido por Cristo. No entanto, isso se baseia em uma interpretação equivocada da palavra grega periklitos, que significa ilustre ou renomado, confundindo-a com Paracletos, que significa Consolador ou Advogado, o título atribuído ao Espírito Santo. Agora, apresentaremos a resposta bíblica, que de forma clara nos ensina que o Consolador prometido por Jesus é o Espírito Santo, e não Maomé. Voltemos ao texto de João 14 e versículos 16 e 17, onde Jesus diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo não é um mero personagem da história, mas a terceira pessoa da Trindade, divina, eterna e imortal, que habita nos crentes e os guia na verdade de Deus. Além disso, em outra passagem que já mencionamos anteriormente, como a de João 15 e 26, Jesus explica ainda mais sobre o papel do Espírito Santo. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Portanto, as heresias que surgem, tanto nas antigas controvérsias quanto nas interpretações equivocadas das heresias atuais, revelam a importância de manter a pureza da doutrina sobre o Espírito Santo. Ele é, sem dúvida, a terceira pessoa da Trindade, totalmente divino, onipresente, onipotente e eterno, e suas obras testificam de Jesus Cristo, nosso Senhor. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nesta aula, vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se esta aula foi edificante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário. O seu apoio é muito importante para que possamos continuar com este projeto. Até a próxima aula.